Olá pessoal, vamos então à segunda parte da nossa aula sobre o formato ou estrutura do trabalho de análise de conjuntura a ser desenvolvido aqui na nossa disciplina na UFABC. Vou falar então agora, nessa segunda parte, sobre os tópicos restantes, em relação à primeira parte. Vou falar sobre antecedentes, atores, acontecimentos recentes, prospectiva e referências bibliográficas. Começando então com os antecedentes. Esse tópico deverá ter no trabalho de 20 a 40 linhas. Para falar de antecedentes, começo dizendo que a análise de conjuntura ela tem um ponto de partida situado no tempo e que inclui o momento atual que nós estamos vivendo. Qual é esse ponto de partida? Não existe uma regra fixa para definir esse ponto. Isso porque nós não estamos falando aqui de uma ciência. A análise de conjuntura não tem um caráter científico. A análise de conjuntura não tem um critério de validação, a não ser a posteriori, quando a gente olha para trás, a gente olha para o passado recente e compara as afirmações do analista com aquilo que aconteceu ou vem acontecendo na realidade, na realidade objetiva dos fatos. A escolha do ponto de partida para definir aquilo que é o atual período é uma escolha do analista, uma escolha subjetiva, pessoal, porém não arbitrária. O analista de conjuntura, ele não escolhe um momento qualquer como marco inicial do período que ele vai analisar, acompanhar. Ele escolhe um momento que ele considera que seja um momento marcante, um momento decisivo, um momento que, na avaliação do analista, estão sendo colocadas em cena aquelas principais questões que definem o estágio atual dos conflitos políticos num determinado país. Vamos ver alguns exemplos. Vamos falar do Brasil atual, da conjuntura que nós estamos vivendo. Eu diria que a atual conjuntura brasileira, ela se inicia com a eclosão da Covid-19 em março do ano passado. A partir do surgimento da Covid em território brasileiro, surge uma série de questões novas, como a conduta do governo Bolsonaro em relação à pandemia. Surgem as questões ligadas à recessão econômica no país, surgem as questões ligadas à restrição das atividades em geral, surge o tema da ajuda, ou chamada ajuda emergencial para a população mais necessitada no país. Vai surgindo e vai se desenvolvendo o tema das vacinas, a confusão toda criada em torno das vacinas e tantas outras questões da maior importância que vão ter um impacto na conjuntura brasileira e que vão estar associadas em maior ou menor grau com a relativa queda na popularidade do presidente e vão estar associadas, e essa própria queda de popularidade, com as articulações que o presidente Bolsonaro fez e tem feito no Congresso Nacional para garantir o controle do cenário político brasileiro. Então,
né, para permanecer dentro desse exemplo, se a gente for escolher a eclosão da Covid como um marco na atual conjuntura no Brasil, se o marco for esse, tudo o que vem antes é aquilo que, para efeito desse trabalho, nós estamos chamando de antecedentes. É claro que, quando a gente fala de antecedentes, né, nesse contexto do trabalho de análise de conjuntura que a gente está conversando, a gente está falando de antecedentes num período mais ou menos recente, né? Não estamos falando da Revolução Industrial, não estamos falando da chegada de Colombo nas Américas, né? Estamos falando de fatos, né, muito mais recentes. Para falar da atual conjuntura no Brasil, a gente não precisa, por exemplo, retroceder até os tempos da ditadura militar. Seria ir longe demais na história para se falar do momento presente, né? Não precisamos falar da Assembleia Constituinte em 1988, nem sequer da eleição do Lula em 2002. Eu considero, pelo menos, né, como eu penso, eu considero que é suficiente para efeito da nossa análise a gente assinalar os fatos recentes que vão definir as linhas de conflito atuais. Esse é o ponto. Né, quando né, a gente coloca, né, nesse formato de uma análise de conjuntura o item antecedentes, a gente está falando nisso, que eu defino dessa forma: os fatos recentes que vão definir as linhas de conflito atuais. Então, se eu fosse analisar a atual conjuntura brasileira, eu destacaria entre os antecedentes as eleições de 2014, o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o impeachment que muitos analistas, entre eles, inclusive eu, consideramos um golpe parlamentar. Eu destacaria também, vou tomar aqui um gole d'água, eu destacaria em seguida o retorno das políticas neoliberais no período do governo Temer e, obviamente, a eleição do Bolsonaro em 2018 e aquele período inicial do governo Bolsonaro que vai até a eclosão da Covid, né, aonde começa, dentro desse exemplo, né, apenas como exemplo, né, vocês não precisam concordar, cada analista, né, vai organizar esses dados à sua maneira, né, mas dentro desse exemplo, então, com a chegada da Covid, começaria a conjuntura atual no Brasil. Outros analistas poderiam fazer um recorte bastante diferente desse que eu apresentei aqui, evidentemente. A análise de conjuntura é um trabalho autoral, não existe um padrão que seja o certo em absoluto, estando os outros errados, né? É algo bastante mais aberto. Vou dar um outro exemplo. Se eu fosse fazer uma análise da conjuntura da Bolívia, Bolívia, que é um país que eu pesquiso, que eu acompanho já há muitos anos, né? Para falar da Bolívia, eu iniciaria o atual período com a volta da esquerda ao governo na Bolívia, que aconteceu com a eleição do presidente Luiz Arce no final do ano passado, final de 2020. E aí, o passado recente da Bolívia, que veio imediatamente antes, o golpe de Estado em 2019 contra o presidente Evo Morales, o governo que se sucedeu, o governo golpista da presidenta Janine Áñez, e a chegada da pandemia da Covid-19 à Bolívia, tudo isso entraria como antecedentes imediatos do atual período conjuntural.
Um outro exemplo, vamos falar dos Estados Unidos, né? Eu usaria em relação aos Estados Unidos o mesmo critério, mesmo que eu usei nesses exemplos do Brasil e da Bolívia. Eu entenderia que a atual conjuntura nos Estados Unidos começa com a posse do presidente Joe Biden. Ou então, se vocês quiserem, para fazer algo um pouco diferente, nós podemos começar um pouco antes da posse do Biden com aquele episódio que todos vocês conhecem da invasão do Congresso em Washington por manifestantes da extrema-direita. E aí, nesse caso, né, dentro desse recorte, né, utilizado para falar da conjuntura dos Estados Unidos, o governo Trump, que durou 4 anos, ele entra na análise como antecedentes. Eu não acho, nesse caso, que seria preciso retroceder no tempo para falar dos antecedentes mais do que o próprio governo Trump. Falar do governo Obama, falar do George W. Bush, etc., 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 né? No que a gente busca com uma análise de conjuntura, não agregaria muita coisa e já fugiria, né, ao escopo, ao objetivo, né, desse trabalho. Bom, falamos dos antecedentes, né? Agora vamos falar um pouco sobre os atores. Atores são os principais atores. Essa parte dos atores eu estou reservando, né, na estrutura desse trabalho, nesse formato, um espaço que pode ir de 20 até 60 linhas, portanto uma margem bastante ampla para dar conta de diferentes situações que vão variar de acordo com o tema, com o país escolhido em cada uma das análises, cada um dos grupos de trabalho, né, formados aqui nessa disciplina. Atores, conforme eu já disse numa das aulas passadas, atores é um ponto crucial em qualquer análise de conjuntura. Quem são os principais atores na conjuntura? Qual é a posição de cada um deles naquele cenário político? Quais são os interesses que cada um dos atores está representando? Aí a gente vai ter que, em cada contexto, em cada país, haverá uma configuração dos atores, né, que ocorre de uma forma distinta, de uma forma específica. Começando pelo governo. O governo, ele aparece sempre em primeiro lugar, como o ator mais importante, conforme eu já expliquei em outra aula, sem esquecer aí, ao falar do governo, que dentro do governo costumam se destacar diferentes atores, às vezes atores com interesses divergentes ou até mesmo contraditórios entre si. Também costumam ser atores relevantes os partidos de oposição, obviamente, aqueles partidos de oposição que contam na conjuntura, né? Não vamos falar de um partido que teve 0,5% dos votos, que nem tem cadeira no Congresso, que tem uma cadeira num total de 300. Mas os atores relevantes, os partidos de oposição que realmente fazem diferença na cena política. Esses sim são os atores que nos interessam. Os movimentos sociais, muitas vezes, no caso dos indígenas, o movimento indígena no Equador, que é um movimento da maior importância, um papel decisivo, especialmente nos últimos anos. Os empresários, eventualmente setores religiosos, a mídia, as forças armadas, como a gente tem visto no Brasil nesses últimos anos, em que os militares voltaram a ser um ator de ponta na conjuntura política. Também falando dos atores, merecem atenção os atores externos, como muitas vezes o FMI, o Fundo Monetário Internacional, uma questão central na Argentina de hoje,
por exemplo, são as negociações entre o governo do Fernandes e o FMI, que representa os credores da imensa dívida argentina. E, principalmente, entre os atores externos, costuma se destacar os Estados Unidos, já que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, costuma interferir nos assuntos internos de todos os países do mundo. Eu não vou me alongar mais aqui sobre os atores, porque, como eu disse, já abordei esse assunto numa aula anterior. Passamos então ao item 5. O item 5, os acontecimentos relevantes. Para essa parte, estou reservando também uma margem ampla de 40 a 80 linhas no trabalho que vocês vão realizar. Atores relevantes é o núcleo do trabalho que vocês vão fazer. Acontecimentos relevantes no período atual. Né? É disso que se trata, né? Disso que trata a análise de conjuntura. Né? A análise vai responder a uma pergunta: o que está acontecendo de importante na conjuntura? A resposta a essa pergunta vai ser um relato dos acontecimentos recentes ou acontecimentos que estão em pleno curso. Né? Não um simples relato, mas um relato combinado com análise das implicações desses acontecimentos para os rumos gerais da política e da economia. Um relato que vai dar conta da causa desses acontecimentos mais importantes e, é claro, conforme eu disse, das suas consequências. Né? Então, algumas perguntas vão se colocar aí. Né? Em que medida esse acontecimento específico altera a situação política do país? Esse acontecimento reforça ou altera as tendências pré-existentes? Quais são os elementos novos que esse acontecimento vai trazer? Quais são os atores que são favorecidos por esse acontecimento novo e quais são os atores que serão prejudicados? Tudo isso são perguntas que esse tópico vai buscar responder. Esse tópico, o tópico dos acontecimentos relevantes, ele exige de vocês uma intensa pesquisa, um acompanhamento, né, ali, um acompanhamento muito intenso dos fatos do dia a dia. Para fazer isso, vocês vão ter que fazer, é indispensável, uma linha do tempo, né? Ou seja, uma cronologia dos acontecimentos. Uma parte dessa cronologia são acontecimentos, né, do passado recente, já ocorrido, e outra parte é aquela que vocês vão construindo, né, no dia a dia, a partir dos novos acontecimentos que vão se dar durante o período da elaboração do trabalho de vocês. Essa linha do tempo, essa cronologia, não vai aparecer na análise de conjuntura. Ela não é um tópico a mais. Ela é como um andaime numa construção. Ela é uma estrutura auxiliar, porém indispensável ao trabalho de vocês. Né? Ela não será publicada, porém será uma ferramenta fundamental. Né? Em outro espaço, que não o dessa aula vídeo, eu vou falar sobre a linha do tempo e enfim, ela envolve faz parte das atividades que eu vou pedir para vocês, né, para efeitos inclusive de avaliação. Né? Ainda falando sobre os antecedentes, é preciso dizer aqui para vocês que nem sempre as informações mais importantes estarão disponíveis a vocês
com facilidade. Vocês devem, é claro, acompanhar a imprensa internacional de qualidade, né, a mídia de qualidade, né, buscar as melhores fontes internacionais, sem esquecer a pesquisa na mídia do próprio país que vocês estarão acompanhando. Para escrever sobre a Turquia, vamos olhar os principais jornais turcos. Para escrever sobre a Índia, vamos olhar o que diz a mídia indiana. Né? O que os turcos, o que os indianos, o que os bolivianos, os chilenos dizem sobre si mesmos, sobre a sua própria realidade. A gente tem uma sorte grande de viver numa época em que existe a internet. Né? Se esse trabalho tivesse sendo feito 30 anos atrás, as dificuldades seriam muito maiores, né? E na internet vocês encontram disponíveis publicações em inglês feitas em cada um dos países do mundo, ou quase todos eles. E aqui na América Latina, na nossa parte do mundo, o uso da língua espanhola vai facilitar muito o nosso trabalho. Ok? Na próxima aula, nós vamos falar bastante sobre a mídia. Tem até um texto que eu estou indicando para vocês lerem. Né? Então, também não vou entrar em detalhes sobre essa parte das fontes, né, o papel da mídia na análise de conjuntura, porque isso a gente vai abordar separadamente. E, por fim, vamos falar sobre a prospectiva, né, a parte que é o fecho, o coroamento do trabalho de vocês. Para a prospectiva, eu estou prevendo um espaço de 40 a 60 linhas. Prospectiva é algo que se diferencia totalmente de tudo o que a gente conversou até agora. Na prospectiva, o foco já não é mais o momento atual e muito menos o passado recente. A prospectiva está voltada para o futuro, não um futuro ali genérico, um horizonte a se perder de vista, mas um futuro imediato, um futuro situado no curto prazo. Aquele futuro que o usuário da análise de conjuntura, o destinatário, a pessoa para quem, as pessoas para quem nós estamos fazendo análise, aquele futuro, né, que o nosso cliente, digamos assim, o nosso público-alvo, o futuro que ele está procurando desvendar, discernir, calcular, prever em alguma medida, na medida do que é possível, evidentemente, né, se prever o futuro. Né? Alguém que eu não me lembro já disse que para fazer previsões é muito difícil, principalmente sobre o futuro. Esse é o ponto. Né? Mas, né, ainda assim, a gente tenta, e o mecanismo que a gente usa na análise de conjuntura, né, para tentar vislumbrar algo de um futuro próximo é a prospectiva. Prospectiva, portanto, é um exercício mental voltado para um futuro próximo. Né? É um exercício mental voltado para um futuro, para cenários de um futuro próximo. Cenários que um analista considera que são os mais prováveis. A prospectiva, né, ela obviamente, ela envolve uma certa dose de especulação. Porém, cuidado, né? Prospectiva não é chute, não é palpite, né? E também não é uma tentativa de adivinhar o futuro, como naquela clássica bola de cristal, né, das ciganas, que eu nunca vi isso na minha vida, mas já vi muito em filme, em história, em quadrinhos, a cigana com a bola de cristal, onde estaria, né, indicado ali o futuro.
né, da cliente para a qual ela está oferecendo esse tipo de serviço, né? Então, quer dizer, a prospectiva não se confunde, né, com, enfim, com essas práticas, enfim, né, feitas sem base na realidade objetiva, sem método, etc. Ao contrário, existe um método para a prospectiva e esse método tem a ver com tudo que a gente fez até esse momento na análise de conjuntura, né? A partir do que a gente conhece sobre o passado recente e sobre o presente, a gente pode construir algumas hipóteses sobre os desdobramentos mais prováveis das tendências atuais, né? Essa pode ser uma definição de prospectiva. Hipóteses sobre os desdobramentos mais prováveis das tendências atuais. Hipóteses plausíveis, hipóteses que têm alguma chance de se concretizarem, né? É claro que no mundo real, né, os desdobramentos que acontecem muitas vezes são totalmente impossíveis de serem previstos, né? Certas coisas que acontecem que se alguém dissesse antes, as pessoas dariam risada. Que absurdo, como é que você pode imaginar algo tão mirabolante, né? Algo tão bizarro, tão extravagante, né? Então esses são, né, isso porque a vida é assim, o mundo é assim, as reviravoltas, elas muitas vezes são surpreendentes, mas, né, quer dizer, quanto a isso, quanto a essas surpresas, a gente não pode fazer nada, mas a gente pode tentar fazer cálculos, né, fazer projeções em cima daquilo que é provável, né, e muitas vezes a gente acerta ou chega ao menos perto, né, de uma correspondência entre a prospectiva e a realidade. Para efeitos deste trabalho, eu vou pedir para vocês que a prospectiva ela seja apresentada de um modo didático na forma de cenário 1, cenário 2, cenário 3, ou seja, 3 cenários diferentes sobre esses desdobramentos previsíveis, desdobramentos que se pode prever, projetar, né, para o futuro próximo. Para deixar um pouco mais claro o que são esses cenários, eu estou postando na nossa plataforma Moodle um exemplo de prospectiva que eu utilizei nas minhas aulas do ano passado, falando dos Estados Unidos no período em que estava se desenrolando a campanha eleitoral para presidente dos Estados Unidos. Ok, gente? Então é isso. Sobre as referências bibliográficas eu não vou me estender, é aquilo que vocês já devem estar acostumados, né, de fazer já em outras disciplinas, né? Não tem nada de diferente em relação à bibliografia, às referências bibliográficas. Eu só quero assinalar aqui a importância de vocês citarem todas as fontes que vocês vão utilizar, vocês mencionarem a origem das informações e das ideias que vão estar presentes na análise de conjuntura que vocês vão realizar, né, aqui nessa disciplina, ok? E finalizo então ressaltando a importância de vocês conhecerem em profundidade a realidade do país que vocês estarão analisando. Sem isso não tem jeito de fazer um bom trabalho. Uma boa análise de conjuntura, para ela ser feita, né, o analista tem que mergulhar de cabeça no objeto que está sendo pesquisado, né, imergir na realidade do país que ele está analisando. Ok, gente? Então, eu paro por aqui, né? Com isso eu encerro, né, essa aula, encerro a segunda e a última parte dessa aula sobre o formato ou estrutura do trabalho, né, do trabalho
da disciplina de análise de conjuntura internacional contemporânea. Ok? Abraços então a todos, bom estudo para vocês.